Acho que uma Sim. outra coisa que incomoda muitas pessoas é essa cultura da escassez. Parece que tá faltando tudo o tempo todo. Falta tempo, falta coragem, falta conhecimento, falta autoconhecimento, falta aprender mais uma coisa nova, falta... A gente tá sempre achando que falta alguma coisa. Né? Uma vez eu recebi um conselho, não faz muito tempo, que dizia que há pessoas que estão sempre num ciclo. Eu faço pela vida, eu faço pela vida, eu faço pela vida. E há o outro grupo que tá, a vida faz por mim, a vida faz por mim, a vida faz por mim. E, na verdade, talvez o grande segredo seja aproximar... Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Hoje temos connosco a linda e maravilhosa Juliana Vilas Boas, que tem usado o seu talento incrível de comunicar para ajudar as pessoas a valorizarem as suas histórias e as suas jornadas e a trazer o melhor delas. A Juliana é especialista em marketing, em estratégia de marcas, mestre em gestão, practitioner em programação neurolinguística, e foi aí que eu tive o prazer de conhecer a Juliana. É também cofundadora e head de comunicação e de marca da Criatividades. Seja muito bem-vinda, Juliana, estou muito contente por ter aqui comigo. Obrigada, eu que agradeço. Primeiro por essa apresentação linda. E depois por fazer parte desse projeto. Eu acho muito bonito esse projeto de desenvolver a melhor versão de nós mesmos. Acho que é uma busca muito importante. Obrigada pelo convite mesmo. Obrigado eu, mais uma vez. Eu acho que seria interessante começar aqui um bocadinho pela tua jornada, porque eu apresentei-te aqui, digamos, aquilo que tu fazes hoje e um bocadinho o teu percurso e aquilo que fazes hoje em dia, mas acho que é interessante começar por quem era a Juliana em criança? Quem era eu em criança? Cara, eu era uma criança feliz. Eu acho que eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui muito curiosa. E acho que quando eu era criança tenho muitos registros, muitas lembranças desse formato, assim. Acho que eu sou de uma família linda e comum, de muitas formas. E, portanto, a minha infância foi assim. Passei por muitos lugares quando era criança, não é? A profissão do meu pai me fez mudar muitas vezes. E, portanto, fui adquirindo experiências diferentes ao longo do tempo. Mas eu, em criança, era isto. Achei engraçado tu dizeres, era uma pessoa comum, aqui é muito, claramente muito subjetivo, o que é que era uma pessoa comum? O que é que achas quais eram as características desta pessoa comum? Uma pessoa comum, ela era uma menina dentro do meu mundo, né? Do meu mapa, como a gente fala na PNL. Eu era uma menina... Eu tinha minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu fui uma criança acolhida, amada, que vivia a minha vida, não é? De escola e tudo. Portanto, não tem um tumulto na minha vida quando era Sim. pequena. E, portanto, acho que isso é uma vida feliz, uma vida tranquila, quando eu era criança. Uma das coisas que eu li no teu site e que achei muito interessante, e que acho que pelo aquilo que eu te conheço caracteriza-te muito, que é, estavas-te a apresentar e tu disseste, sou uma poeta de páginas escondidas, Masterchef de petiscos com família e amigos e dona de uma memória especial para detalhes bonitos. É. Adorei esta frase como tua apresentação. Obrigada. E falaste um bocadinho de como é que era, como é que foi a tua infância. Qual é que achas que houve algum trigger que te fez mudar, porque tiveste aqui uma mudança na tua carreira, neste momento estás mais ligada a marketing, mas antes passaste também pela advocacia. O que é que achas que te fez criar o bichinho para querer mudar? Se foi uma coisa que foi acontecendo ou se foi algum trigger? Se houve, eu acho que é sempre uma sequência, não é? Em um momento decisivo. Eu estava a falar da minha infância, eu escolhi muito cedo o que eu queria fazer. Eu tinha lá 11, 12 anos, fiz um júri simulado na escola e achei incrível a coisa de convencer as pessoas, de comunicar com elas,
de trazer uma ideia à tona e aquilo ser, as pessoas aderirem àquilo. E para mim foi muito importante. E eu decidi muito jovem que eu queria fazer. Falei assim, serei do Ministério Público, né? No Brasil, promotora de justiça, aqui eu acho que é procuradora. E era o que eu queria fazer, estava alinhado também, meu pai era da mesma área, etc., que fez muito sentido para mim. E, portanto, cursei o resto da minha adolescência e tudo sem pensar a respeito. Isso era uma coisa que estava por certo, não é? Até que já na faculdade, eu estava na universidade e faltava pouco menos de um ano para me formar e eu falei aos meus pais, eu não vou terminar a faculdade, não é? Eu vou desistir disso, não quero mais. Só que quando isso aconteceu, todos ficaram em silêncio. Eu era uma menina estudiosa, tranquila. Eu tinha decidido muito cedo e foi mesmo um susto. E o que acontece? Depois eu voltei, fui refletir sobre aquilo e falei: não, eu vou terminar, eu não sei bem como é que seria diferente disto. E toquei pra frente novamente. Só que eu já trabalhando na área e eu estudava para o concurso e aquilo já não me fazia bem. Eu não conseguia me identificar bem ali. E eu lembro de um dia em que eu estava ali aos meus estudos e eu tentava imaginar como seria quando eu passasse naquilo e eu começasse a realizar aquela atividade específica que eu achava que queria fazer por tantos anos e eu não conseguia enxergar aquilo. Eu não conseguia me ver naquele lugar. E aí eu chorei demais, eu chorei imenso mesmo. Foi um dia muito difícil para mim. Porque naquele dia eu percebi que eu havia associado a minha identidade ao que eu tinha escolhido fazer como profissão. E e é muito difícil quando isso acontece, porque nós somos muito mais do que a nossa profissão. E às vezes nós esquecemos disso quando fazemos essa associação. E neste momento eu comecei uma procura por mim mesma, sabe? Eu comecei a querer identificar quem sou eu, não é? Quando eu não faço isso. Quem sou eu quando eu escolho um caminho diferente, quando eu não me vejo neste lugar. E foi um processo difícil, dolorido demais no tempo, né? Porque essa busca, ela é complexa, mas ela é linda também, sabe? Eu acho que eu me voltei para as coisas que eu gostava de fazer, para as coisas que faziam sentido para mim. O que é que eu quero fazer da minha vida, na minha vida? E aí comecei a deixar o pensamento sobre mim mesma mais completo, não é? Mais complexo, para além daquele espaço menor que tinha a ver com a minha profissão. Então, para chegar até o marketing, eu já gostava muito de escrever, já gostava muito de comunicar, e aquilo foi fazendo sentido para mim. E comecei a trabalhar com isso, a estudar com isto, e etc. E aí eu acho que uma vez que se abre para um caminho que faz sentido para si, não é? Que faz sentido para nós, como pessoas, as coisas começam a caminhar com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Então, Sim. pronto, se houve um trigger, não é? Houve, mas houve também uma sequência de eventos e com esses Sim. dois que me marcaram muito, o momento em que eu percebi lá atrás que talvez não fosse isso, mas não tive coragem na época de visitar essa questão. E depois, enquanto estudava, quando eu tentei olhar para o futuro e eu não me enxerguei ali, aquilo foi muito, muito forte para mim mesmo. Sim, eu acho que às vezes nós temos que tomar grandes decisões na nossa vida. Não sei se no Brasil é igual, mas acredito que sim, que é aos 18 anos temos que decidir qual é o curso que vamos fazer, é como se tivéssemos que decidir a nossa vida toda, e é uma fase em que nós não nos estamos a conhecer. Então é muito difícil, nós sabemos o que é que queremos fazer se nós nem sabemos quem é que nós somos. E o que estavas a dizer, se calhar tu no início não sabias exatamente quem eras e o que querias fazer, mas por outro lado, se calhar sabias, ok, eu não sei muito bem por onde é que eu quero ir, mas sei que não é por ali, na parte da advocacia, porque às vezes é mais fácil perceber o que é que nós não somos ou onde é que nós não queremos ir do que propriamente onde é que queremos ir e quem Exato. é que nós somos. Exato. E outra coisa é fazer correlações, não é? Gosta de debater, gosta de estar num ambiente de comunicação, de trocar ideias, portanto, isso é muito óbvio por um caminho. E olha, eu não tô nem a dizer que isso não foi o meu caminho por um tempo e que não tem a ver comigo. Tem, não foi uma decisão que veio de qualquer lugar, mas acho que não tem a ver com o que eu queria entregar para além de mim, sabe? Acho que quanto mais eu fui evoluindo na vida e enxergando as coisas de outra forma, aquilo já não era o melhor lugar para eu estar. E Sim. acho que tem isso também. Decidimos jovens, mas mudamos ao longo do caminho e às vezes essa decisão não acompanha, não é? Aquilo que nós nos tornamos. Sim, e eu acho que muitas vezes o que acontece também é nós temos receio de mudar, não só pela mudança em si, mas porque achamos, ok, investi tanto tempo e muitas vezes também tanto dinheiro
a estudar, no teu caso, advocacia, que voltar a perder tudo. Mas de certeza que os teus anos que estudaste advocacia trouxeram alguma coisa Com e certeza. que trouxeram algum tipo de aprendizagem. Até porque, na prática, a advocacia também tens essa parte de comunicação. Se calhar não tanto a parte de marketing, mas tens muita parte de Com comunicação e certeza. saber comunicar. Né? Isso é Sim, muito importante para mim. E eu uso até hoje, não é? Uso até hoje. A maneira de construir um pensamento, de entender o que nós fazemos, o que fazemos, o que nós buscamos dentro da sociedade, tudo isso já nasceu de lá, né? Dos estudos que eu tinha na época do direito. Acho que nada é em vão. Eu tenho muito carinho pela minha história. Hoje eu olho para ela e eu acho que tudo faz muito sentido, porque nós só conseguimos ligar os pontos olhando, né, de onde nós estamos para trás. E hoje faz sim. todo muito sentido. Enquanto acontecia, foi um pouco confuso, mas hoje eu já acho que foi como tinha que ser mesmo, sabe? Sim, sim, uma coisa que tu falaste agora que eu acho que às vezes é difícil é precisamente ligar esses pontos, porque muitas vezes é muito difícil nós conseguirmos ver se algum hábito ou alguma mudança se é realmente importante ou se é simplesmente uma pequena mudança quando a estamos a fazer. Se calhar essas aprendizagens e esse impacto só conseguimos ver passado algum tempo e esses, como tu dizes, ligar os pontos só conseguimos fazer passado algum tempo. Com certeza. Comigo foi assim. Hoje eu olho e acho que faz muito sentido, mas é aquilo, né? Nós, quando estamos a viver o processo, queremos logo ver onde é que aquilo vai dar e o que aquilo Sim, significa. E toda vez que a gente esquece que é um caminho, não é? Que toda uma coisa leva a outra, que leva a outra e que as coisas têm o seu tempo. Quando nós esquecemos disso, o que é muito comum, especialmente quando nós somos jovens, nós ficamos um pouco angustiados, mas depois faz imenso sentido, como é o caso para mim agora. sim. E como é que tu achas que consistes perceber que, neste caso, por exemplo, a parte de mudares e de experimentares, ok, vou ir por esta parte de marketing. Como é que tu sabias que era algo que, ok, é por aqui que eu quero ir e não é simplesmente algo provisório que queiras testar? Como é que tu soubeste que era algo que é continuar a fazer e que podia ser por ali que tu querias ir? Uma vez eu até comentei sobre isso, uma vez num podcast que eu fiz, sobre aquela frase famosa de Alice, né, que diz que você não sabe, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E que isso já foi associado a uma coisa muito ruim. Muitas pessoas associam, não é? Não sabe o que caminho serve. Mas, no meu caso, ela fez imenso sentido para mim. A ideia foi, bom, se eu não sei bem para onde eu quero ir, eu preciso me mexer, não é? Eu preciso trocar os caminhos, eu preciso fazer algo diferente que faça algum sentido para mim, recorrer às minhas capacidades, às coisas que eu sabia que eu já tinha, os recursos que eu podia potencializar com muito mais Uhum. rapidez. E fui usando aquilo. E fui testando aquilo. E cada vez que eu realizava uma coisa naquele espaço profissional, novas oportunidades apareciam. As coisas parece que foram entrando mesmo no ritmo e eu estive mais aberta. Porque como eu havia feito o caminho contrário quando eu era mais jovem, eu decidi o que eu queria fazer e já não refleti mais, transformei aquilo num objetivo muito claro. Quando eu quis trocar, eu fiz um caminho um pouco diferente. Eu pensei em, bom, eu vou começar a dar uns passos por aqui e ver como a vida se comporta, não é? Como é que as coisas acontecem. E acho que foi isso que aconteceu. Eu não Sim. me preocupei tanto com a linha de chegada, eu me preocupei muito em mudar a direção e aquilo foi tomando uma velocidade com o tempo. Até que uma hora fez imenso sentido e aí eu aprofundei totalmente dentro da área. Ela se abriu para mim e eu me encontrei muito mesmo. Mas enquanto não estava muito claro para mim, eu só Sim. decidi caminhar. Sim, eu acho que vai depender, eu acredito que depende muito das fases da nossa vida. Se calhar vai haver fases na nossa vida que faz sentido essa definição dos objetivos e definição clara dos objetivos, independentemente de, mesmo que tenhamos um objetivo bem definido, é importante sempre manter a flexibilidade, porque o universo prega-nos partidas pelo caminho, então é importante essa flexibilidade. Mas se calhar vai haver alturas da vida, como a que estavas a descrever agora, que é simplesmente surfar a onda e É, ir percebendo, ok, faz sentido, não exato, faz sentido, exato. esta onda é boa ou não, vou testar e, e não há propriamente um processo, algo certo para toda a gente e para
fase inteira da vida de uma pessoa. Acho que isto vai variando ao longo da vida da pessoa, e pode haver pessoas em que numa determinada fase mais cedo da vida que já têm claro o que é que querem e não têm esta mudança de carreira, então ok, faz sentido se calhar definir os objetivos, mas por outro lado pode haver pessoas que na mesma fase de vida que precisam de explorar porque ainda não têm tão claro Exato. o que é que querem fazer. Tu acha? Eu acho que é muito isso. Uma vez eu recebi um conselho, não faz muito tempo, que dizia que há pessoas que estão sempre num círculo que é eu faço pela vida, eu faço pela vida, eu faço pela vida. E há o outro grupo que tá a vida faz por mim, a vida faz por mim, a vida faz por mim. E, na verdade, talvez o grande segredo seja aproximar esses dois círculos e começar a perceber que eu faço pela vida, a vida faz por mim, eu faço pela vida, a vida faz por mim. Eu acho que talvez a gente se sinta mais leve para lidar com as coisas, ou seja, não esquece que é preciso uma participação intensa sua, saber muito o que você quer, pelo menos o que você quer para a sua vida, não é? E começar a ter esforços nesse sentido, mas também estar aberto para a vida, não é? Para os eventos que te acontecem, para as oportunidades que surgem, para experimentar você num momento novo da vida, numa fase nova, num lugar novo, e ver como é que aquilo acontece. Talvez esse fluxo faça muito sentido quando a gente está num momento como esse. Sim, sim, concordo totalmente contigo. Estava-me a lembrar agora de um podcast em que eu ouvi recentemente, em que ele estava a dizer basicamente que em vez de fazer uma bucket list, que faz uma reverse bucket list, que é basicamente ele define os objetivos, mas depois como que risca esses objetivos para não estar demasiado preso a esses objetivos e para permitir que ele se foque mais no processo e, se for preciso, mudar esses objetivos porque o universo mudou ou o universo deu alguma indicação que não era bem por aí, ou a sua perspectiva mudou e ele quer um objetivo completamente diferente. Então aquilo que ele diz é que a partir do momento em que ele fez a reverse bucket list em vez da bucket list como é conhecida, que ele conseguiu ser feliz não só quando atingia o objetivo, mas durante o processo. Eu acho. Que ela está a permitir essa flexibilidade de, ok, sim, define um objetivo, pode ser importante ou não, como falámos, que às vezes é simplesmente a parte de explorar, mas também ter a flexibilidade para conseguir ver que aquilo que nós queremos hoje pode não ser aquilo que nós queremos daqui por um ano, porque o nosso mapa vai mudando e então é preciso haver esta flexibilidade daquilo que nós queremos. Eu concordo muito. E estar sempre em contato com você mesmo, não é? Muito profundamente. Eu já falei uma vez que desistir é um ato de coragem. Só que a gente não pode desistir de tudo e qualquer coisa. Do que é que está a desistir, não é? Às vezes está a desistir de algo que fez sentido no momento da sua vida que já não faz mais. E aquilo acaba que te impede de abrir outras portas, de conhecer outros caminhos. Porque parece que aquilo precisa ser realizado a qualquer custo, quando você não é mais a pessoa que pensou naquele objetivo. Agora, qual é o grande ponto importante, não é? Do que eu estou desistindo? Eu realmente não quero mais isso? Ou eu estou mesmo a desistir porque era um caminho difícil? Porque as dificuldades vão existir, não é? E enfrentar isso e ter um compromisso com aquilo e transformar aquela... Criar hábitos, por exemplo, não é? É uma coisa que envolve muito o que você faz e o que eu faço de alguma forma. Como é que eu faço para criar um hábito? Eu tenho que romper um padrão anterior. E romper um padrão anterior é difícil, porque o nosso cérebro já está acostumado a fazer de uma forma e vai agora modificar a forma de fazer. E isso gera um trabalho, gera um incômodo, uma necessidade de foco muito grande, fora os desafios de um caminho novo que você escolhe. Portanto, enfrentar as dificuldades para o que se quer verdadeiramente faz parte. Agora, também saber se você é a pessoa, você ainda é a pessoa que quis aquilo um dia. Porque caso não seja mais, tá tudo bem, sabe? Tudo bem, só troca de caminho e segue também a sua vida. Eu acho que isso é muito importante, estar muito em contato com o que faz sentido para você e o que continua a fazer sentido para você. Sim, sim. E aí é preciso muita compaixão para connosco para perceber. Porque para responder à pergunta que tu disseste de, ok, será que eu continuo a querer isto? Ou será que é simplesmente eu achar que é demasiado difícil?
e é preciso ter compaixão para responder a estas perguntas, para perceber, ok, se for demasiado difícil, ok, o que é que eu posso fazer para, se calhar em vez de o objetivo em 6 meses, vou definir que quero atingir o objetivo em 9 meses. Ou será que preciso de suporte de alguém? Será que preciso de mais recursos? O que é que eu preciso fazer para me ajudar a mim mesmo a tornar este processo mais fazível para Boa. mim? E é preciso ter esta autocompaixão e pedir ajuda, ter coragem para pedir ajuda, para conseguir perceber onde é que queremos ir e o que é que queremos fazer da melhor forma. Pedir ajuda é uma coisa muito importante. Eu acho que talvez seja uma das aprendizagens da vida, não é? Aprender a pedir ajuda, a perguntar para alguém que já passou por aquele caminho, ou para alguém que te conhece muito profundamente, ou alguém que pode ali ser uma luz, ser um norte, para tornar o caminho menos pesado. Foi bom você ter falado sobre isso, porque às vezes a gente tem a ideia de que todo desafio precisa ser difícil. Alguns, nem tanto. Às vezes tem mais a ver com a forma como nós estamos olhando para ele, lá está, o prazo, né? O objetivo eu coloquei num espaço de tempo que talvez não precisasse ser tão acelerado assim, mas nós, por alguma razão, achamos que aquilo deveria ser de uma forma. Então é isso, eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento mesmo, né? Como é que eu funciono, o que é que eu quero para mim e por que eu quero as coisas nesse tempo. Quando tudo isso está muito claro, eu passo a procurar os recursos necessários, primeiro dentro de mim, não é? E nas pessoas ao meu redor que possam ajudar, isso eu acho muito importante. Sim, porque às vezes a questão é, nós definimos um processo efetivamente muito exigente, outra vez é simplesmente a nossa parte mental de nós achamos que a tarefa é difícil. E estou-me a lembrar agora que há uma semana estava a falar disto com o meu namorado e ele estava a dizer, estamos a falar de alguma coisa, ele disse, isto é fácil. E para mim não era fácil. Mas a partir do momento em que eu acho que é difícil, vai ser difícil. E a partir do momento em que eu acho que é fácil, eu vou ter muito maior propensão para querer dar o primeiro passo. E depois ele estava-me a contar que estava a ler um livro e no livro está a falar exatamente de uma experiência em que eles testaram isto, que era, eles dividiram o grupo em 2 pessoas e disseram a um dos grupos, esta tarefa que vocês vão fazer é difícil, e outro grupo, esta tarefa que vão fazer é fácil. E o grupo que achava que a tarefa era mais fácil teve melhores resultados, apesar de que a tarefa ser mesma, e obviamente fizeram isto com um número grande de pessoa para não ter aqui, para não ser bias o estudo, mas a parte mental também tem um impacto muito grande, por isso e é um bocadinho aquilo que nós temos também em PNL, que é, se nós achamos que alguma coisa é difícil, vai ser difícil. Se nós achamos que é fácil, não quer dizer que seja fácil, mas pelo menos temos maior capacidade de, ok, vou dar o primeiro passo. Até porque nós comunicamos primeiro para dentro, não é? É a informação que nós passamos para nós que vai repercutir no que nós fazemos. Nós pensamos, sentimos e então fazemos. E, portanto, quando surge desta forma dentro de nós, naturalmente passamos a assumir essa questão e a nos comportarmos como se ela fosse verdadeiramente assim, e nem sempre isso é verdade. Ou, ainda que seja verdade, a própria maneira de colocar essa questão dentro de si já repercute imenso como vai ser lá fora. Portanto, é mesmo um trabalho mental para lidar com desafios mesmo. Sim. Voltando um bocadinho ao ponto que estávamos a falar antes, em relação à mudança de carreira, tu achas que é importante quando se faz e obviamente pela tua experiência, quando se faz uma mudança de carreira, ter a segurança de continuar a ter um primeiro trabalho, para ter esta parte de estabilidade mental e financeira, ou achas que isso pode ser como que uma muleta e fazer com que nós não damos o nosso máximo para a nova carreira, digamos? Olha, eu acho que depende muito, não é, da pessoa que está por trás dessa decisão. No meu caso, para mim, fazer a transição foi importante. Eu costumo dizer, né, mudar a direção é mais importante do que a velocidade. Então, a partir do momento em que tomas uma decisão e realmente passa a viver aquela decisão e procurar dirigir a vida para lá, acho que as coisas vão acontecendo e em um dado momento ela assume uma velocidade muito grande.
Para mim, foi mesmo uma questão importante de fazer um passo de cada vez. Mas eu não acho que seja assim para todo mundo, nem acho que seja assim para todas as decisões, sabe? Eu acho que, no caso da transição de carreira, no meu caso, a transição passo a passo foi importante. Agora, quando eu comecei a perceber que eu já podia dar um passo maior, eu abandonei de vez o que havia para trás e arrisquei-me. E aí vivi aquele processo inicial, que é sempre desconfortável, né? De quando você tá mesmo num outro momento, num outro Sim. espaço, e aí acho que tem que seguir adiante. Em algum momento é preciso, pronto, soltar a muleta. Mas talvez fazer isso. Depende. Há pessoas que dependem de você para alguma coisa, não é? Como é que estão as suas contas, a forma como você administra o seu dinheiro, não é? Quem está Sim. contando com você para o quê? Então, acho que tudo isso influencia uma decisão como essa. No meu caso, eu tinha uma questão mental mesmo, eu precisava estar equilibrada para fazer isso, e aí passava por ter ainda uma estabilidade. Num dado momento isso deixou de fazer sentido para mim, até porque eu fiquei muito cansada. Houve um período em que eu estava a trabalhar numa fintech, numa empresa. Eu estava com o meu Uhum. negócio e eu já estava a trabalhar com marketing. Estava com o meu negócio, na época, um negócio físico que eu abri durante a pandemia, e eu estava ali a trabalhar com marketing. Então já não havia tempo para nada. Eu jovem e já com problemas. Aquilo foi um start muito importante para mim. Não, eu estava com a tensão muito alta e eu não tenho nenhum problema do coração. Então estava ali mesmo vinculado a uma situação de estresse muito grande. E eu percebi, ok, eu preciso então agora assumir uma posição nova, não é? Escolher o caminho que eu vou deixar para trás, porque cada escolha é uma renúncia. E eu renunciei a um espaço que eu tinha no passado e aí fui completamente para frente. Mas apesar de reconhecer que foi muito na época, para mim fez sentido, sabe? E soltando aos poucos e depois eu assumi de vez uma nova posição. Sim. Sim, eu acho que faz todo sentido. Acho que depende muito de pessoa para pessoa e, obviamente, as questões que estavas a fazer é importante serem feitas a nível de há dependentes de ti Uhum. ou não, casa, contas, porque é importante percebermos, ok, é importante pôr-nos fora da nossa zona de conforto, mas também saber-nos ouvir de, ok, eu saí da minha zona de conforto para a minha zona de stress, mas neste momento já estou na minha zona de pânico total, que já nem consigo focar-me em nada. Então é importante este equilíbrio, ok, eu quero sair daqui, quero ir para a minha zona de stress, mas também não quero ir para aqui para cima, para a zona de pânico, aquela zona em que parece que congelamos e não Exato. conseguimos fazer nada. Então, e aí é muito importante não só essas perguntas que estavas a dizer, mas acho que também conhecer-nos a nós próprios e perceber, ok, como é que nós lidamos com situações de stress? Porque o lidar com stress é como qualquer outra coisa que nós queiramos treinar, nós também podemos treinar-nos a lidar com stress. Então é importante perceber, ok, como é que eu hoje lido com stress? O que é que eu posso fazer para me ajudar a lidar melhor, a treinar-me para lidar com stress, para depois, quando estiver preparada, conseguir dar o passo de tomar essa decisão, como estavas a dizer, de Sim, mudar de direção. é isso. Eu concordo muito. Aliás, mais tarde nós vamos sempre voltar ao autoconhecimento, não é? Como é que eu funciono? Conhecer a si mesmo é um caminho, é sem volta mesmo, sabe? Depois que nós percebemos o impacto que isso tem e que nós estamos o tempo inteiro a agir conforme o que há por dentro, Sim, mesmo que não de maneira consciente. Aliás, especialmente por aí, não é? Nosso inconsciente tem como é que diz? Nosso inconsciente tem um impacto muito grande nas ações que nós tomamos no dia a dia. Conhecer isso e sim, conhecer sim, a sim. nós mesmos é fundamental. Sim, e acrescentaria, estavas a dizer que o autoconhecimento é um caminho sem volta e também acho que é um caminho sem fim, porque nós vamos sempre ter que, conhecendo uma coisinha nova em nós mesmos, conhecendo que, sei lá, quando tem uma situação específica, nova, como é que nós reagimos, ok, porque é que nós reagimos daquela maneira que se calhar nunca nos tínhamos apercebido, por isso é sem volta e sem fim. E, e é uma coisa que traz sempre benefícios. Pode ser um caminho mais doloroso ou menos doloroso, mas os benefícios vão estar sempre lá, porque nós só conseguimos, sei lá, nós só conseguimos impor os nossos limites se nós conseguimos perceber quem é que nós somos. Nós só conseguimos saber o que queremos se nós
conhecermos a nós mesmos, nós só conseguimos perceber como é que queremos que alguém nos trate se nos conhecemos a nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, tem influência, é influenciado por quem nós somos, Exato. basicamente. E sem fim, porque a vida é movimento também, não é? Então, toda vez que nos acontece algo novo, vivemos uma experiência nova, conhecemos uma pessoa nova que passa a fazer parte da nossa vida, aquilo nos coloca com novos desafios, não é? E em contato com novas partes de nós mesmos. Estamos ali nesse caminho sem fim, mas é um caminho lindíssimo, assim mesmo. Acho que também não há outra forma de fazer e de se sentir bem, sabe? Com as decisões que nós tomamos e com quem nós somos, se a gente não se conhecer mesmo. Sim, é como o Simon Sinek disse, é um É jogo infinito. É um jogo do infinito, isso aí. autoconhecimento. Qual é que achas que é uma coisa que na altura que aconteceu parecia má ou muito má e que agora vês como uma coisa boa? Acontece algumas vezes na nossa vida, não é? Situações em que enquanto acontecia parecia muito ruim e depois aquilo foi muito bom. A minha questão de transição de carreira, por exemplo, enquanto acontecia, foi difícil para mim. Foi um momento realmente... bom, perceber que a nossa identidade está atrelada à sua profissão não é um momento fácil mesmo, sabe? Então, enquanto acontecia, aquilo foi muito ruim. Porque eu olhava para aquilo, ok, eu não quero mais fazer isso. O que é que eu quero fazer? Porque eu sempre fui muito decidida. Eu sempre tive muitas respostas para as coisas e etc. E aí, naquele momento eu não as tinha mesmo. Então, eu comecei a me procurar muito. Então, nesse processo, enquanto acontecia, parecia algo ruim, não é? Mudar um plano que estava todo já muito bem arrumado e todo projetado para acontecer. Mas também ele me permitiu, e foi uma oportunidade lindíssima, de conhecer a mim mesma, de conhecer novos espaços para mim, não é? De lidar com emoções novas, com capacidades novas. E me trouxe até aqui e eu gosto muito do lugar que eu tô, sabe? Eu me sinto muito feliz no lugar que eu tô. Acho que eu tenho um trabalho hoje que me deixa muito feliz e que tem um impacto que eu acho muito bonito. E ele só foi possível porque aquilo lá atrás aconteceu em algum momento. Mas pronto, enquanto acontecia, não era. E hoje, quando eu olho para trás, eu acho que talvez tenha sido a passagem mais bonita da minha vida até aqui, porque me permitiu toda essa descoberta. Mas não foi simples. Hoje eu falo disso e para mim eu gosto até de falar desse assunto. Mas enquanto acontecia, não estava não tava assim na minha cabeça na época. Sim. Sim, sim, isso é muito bom e eu consigo associar-me um bocadinho também a esse sentimento, porque quando fiz a minha transição de carreira foi um processo doloroso também. Doloroso porque foi aquele, como estava a dizer, eu sabia que não era por ali, mas também não sabia muito bem por onde é que era. Ainda estava a tentar perceber para onde é que eu queria ir. E começar a fazer essa desconstrução de, ok, se eu não sou o meu emprego, se eu não sou a minha carreira, então quem é que eu sou? Por acaso, uma das perguntas que eu fazia antes em quase todos os meus podcasts era quem és tu? E é muito fácil nós respondermos a essa pergunta com o que é que nós fazemos e não simplesmente com quem eu sou, porque quem eu sou, obviamente, é muito mais difícil responder essa pergunta do que o que é que nós fazemos. Que é quando nós somos crianças, quando muitas vezes é uma pergunta muito típica que se faz às crianças é o que é que quer ser quando for grande? E a maior parte das crianças respondem quero ser, sei lá, quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser cabeleireiro, é sempre o que é que queres fazer. Mas na realidade a pergunta não foi o que é que queres fazer, foi quem é que queres ser. Mas a maioria de nós está um bocado formatado para pensar simplesmente no o que queres fazer e não simplesmente o que é que queres ser, que é algo muito mais difícil, muito mais profundo e que requer muito mais autoconhecimento para conseguir responder. E acho que talvez comece aí, não é? Quando perguntamos à criança o que é que ela quer ser, quando na verdade ela já é tudo que ela sempre será, que é ela mesma, não é? É quem ela é.
Quem ela é o que ela vai ser a vida inteira. Ela vai evoluir, ela vai adquirir novos conhecimentos, novas capacidades, novas formas de chegar à vida, valores, crenças, tudo. Ela vai ficando cada vez mais complexa e mais apta para as coisas da vida. Mas na essência, não é? O que você vai ser? Você mesmo, não é? E essa pergunta que nos fazem pequenos, e é claro que não há, e não há nenhuma intenção de alterar essa percepção, mas chega a nós dessa forma, Sim. ok? Eu preciso escolher alguma coisa para ser, não é? E a gente acaba nos distanciando, nós acabamos nos distanciando de quem nós já somos, e ainda quando crianças, não é? Curioso isso. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Estava a ouvir um podcast teu e estavas a falar que gostavas muito de silêncio e achei engraçado porque eu também sou uma pessoa que gosta muito de silêncio. Achas que ainda continua assim? Ainda continuas a gostar muito de silêncio? Porque na verdade és uma pessoa que aquilo que tu fazes é ajudar as pessoas a comunicar melhor, então achei engraçado. Por um lado gostas de silêncio, por outro lado também tens esta parte muito boa de comunicação e também de ajudar as pessoas a comunicarem. Lá está, curiosa essa pergunta. Eu ainda gosto muito do silêncio, eu acho o silêncio muito importante, não é? E acho que talvez exatamente porque eu dê tanto valor à comunicação, eu acho o silêncio muito importante, não é? Porque nós comunicamos primeiro dentro de nós. Então tudo que está confuso dentro da gente chega confuso para o outro, não é? Aquelas emoções que nós não conseguimos, aquelas emoções que nós não conseguimos perceber bem, chega ao outro também de maneira confusa. Quando nós estamos tristes, até no nosso corpo, quantas vezes, né, nós estamos com um comportamento mais triste e aquilo toma conta de tudo ao nosso redor. E nós estamos comunicando de maneira não verbal para o nosso corpo que nós estamos tristes. Ou então nós estamos conversando com alguém que está completamente estressado e ele fala, mas eu estou calmo. Mas aquela pessoa está estressada porque ela não conseguiu arrumar aquilo dentro dela primeiro. Então acho que o silêncio é muito importante, porque é no silêncio que nós conseguimos organizar as nossas ideias, que nós conseguimos nos conectar um pouco conosco, não é? E perceber melhor o que é que eu estou sentindo, não é? O que é que essas coisas significam para mim? O que é que eu quero passar para o outro? Por que eu estou tão incomodada com aquilo? Quando nós conseguimos nos acalmar por dentro, é mais fácil a gente comunicar a calma para fora. Então, exatamente porque acho a comunicação o caminho essencial, o ser humano sempre quis comunicar, desde o começo de tudo, fazíamos isso por mímicas, por símbolos, de qualquer forma, mas é uma busca humana muito grande, e para que ela seja bem feita, para que a gente consiga acessar o outro com tudo que a gente quer dentro daquela comunicação, nos dar momentos de silêncio é muito importante, eu acho fundamental, porque a gente comunica primeiro para dentro, construímos os pensamentos, né, dentro de nós, e são eles que chegam ao outro. Sim. Então acho muito importante. Ainda gosto muito de silêncio e acho que gosto cada vez mais. Até porque eu falo muito, eu falo demais, então ficar um pouco de silêncio é importante para me organizar. Sim, mas adorei o que tu disseste, porque a parte de nós começamos a comunicar quando estamos calados, que é quando essa comunicação é interna, digamos. Claro que há pessoas, se calhar, parece que fazem um bypass a esta parte e que falam quase sem pensar, mas o que diria que a maioria das vezes uma boa comunicação requer esta parte de Exato, a comunicação interna, que é, na verdade, exato. esse É silêncio. isso. É assim que eu vejo. Eu acho que é muito importante. Inclusive, recomendo sempre. Fica um pouco de silêncio, não é? Conversa um pouco com você. O que você está sentindo? Qual o nome que essa coisa tem? Às vezes nós fugimos disso, não é? Qual o nome disso que eu estou sentindo? Usamos diversos argumentos e fugimos do sentimento. E isso precisa ficar muito claro para nós. Porque a primeira pessoa que vai ter que lidar com isso somos nós mesmos, entende?
Então, essa coisa de ficar em silêncio e sermos muito honestos conosco, né? Eu costumo dizer, você é seu. Nós somos nossos, sabe? Eu sou minha, eu preciso me entender, eu preciso acolher o que eu estou sentindo e arrumar melhor aquelas emoções dentro de mim. Caso contrário, eu vou sair levando para todas as pessoas ao meu redor coisas que não fazem sentido para elas, ou eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo. Se eu quero fazer as pazes com alguém, se eu quero convencer alguém, e eu estou completamente irritada, aquelas coisas estão confusas dentro de mim, por mais que eu faça um esforço muito grande, a chance de eu comunicar ao outro algo confuso, algo que não conecta bem é muito grande. Então, acho que essa busca por Sim, si mesmo, não é? E acho que o silêncio permite muito isso, aquietar a mente um pouco, é muito importante. sim, o silêncio permite-nos olhar para dentro. E obviamente quando estamos aqui a falar de silêncio, estamos a falar de silêncio sem estímulos, não estamos a falar de silêncio quando estamos a ouvir um podcast ou a ler um livro ou Exato. a ver Exato. Netflix. Estamos a falar de silêncio para Exato, é comunicarmos com isso. nós mesmos. Achei que era importante fazer esta ressalva. É silêncio de verdade, é uma coisa ali, introspecção. Sim, sim, e eu acho que o silêncio às vezes é muito difícil, não só quando estamos a comunicar connosco, mas mesmo quando estamos com outras pessoas. As pessoas veem muito o silêncio quando estão com alguém como alguma coisa se passa, esta pessoa já não gosta de mim ou está chateada comigo porque estamos em silêncio. E não, simplesmente a pessoa pode estar, como estamos a falar, a Exato. comunicar com ela mesma. Eu acho que isso é uma coisa também que acontece muito, é a necessidade de haver sempre conversa quando se está É. com outras Acho que pessoas. essa é uma percepção que muita gente tem. E olha, eu sou a que conversa, a que agita tudo ao redor e gosta de encontros e fala na mesa. Isso pra mim é muito importante. Mas eu também dou muito valor àquele silêncio que não me incomoda. Pra mim, o auge da intimidade, sabe? De se sentir bem com o outro, é quando eu consigo estar com você num dia onde a conversa não tá ali passeando pela sala, não é? E tá tudo bem, nós nos sentimos conectados de alguma forma, ainda que o silêncio esteja ali. Talvez seja um sinal de intimidade muito grande e a gente às vezes desconsidera. Agora entrando um bocadinho no teu projeto e na forma como tu ajudas as pessoas, digamos, a valorizarem a história, a história de cada uma das pessoas, uma das coisas que é muito comum e que também me acontece comigo é que nós tendemos a comparar a nossa história com a história da pessoa ao lado. E, e aquela e uma coisa que eu pensava muito antes e que muito mais raramente agora, mas que de vez em quando ainda me vem à cabeça é que aquela pessoa tem uma história muito marcante, então que as pessoas à volta vão se conectar mais com ela porque tem uma história mais marcante. Enquanto que a minha história não é suficientemente marcante porque não tive, digamos, uma grande mudança, ou tive uma infância, como disseste inicialmente, tive uma infância normal, então não tive trauma, então parece que a minha história não tem tanto significado como alguém que tenha passado por uma maior dor ao longo da sua vida. E às vezes, que não faz sentido nenhum, mas é como se eu que parecesse que eu estou a manifestar alguma coisa de mal para me acontecer para poder contar uma história, o que não faz sentido nenhum. Como é que, como é que achas que conseguimos redefinir a forma como vemos a nossa história e evitarmos cair nestas comparações entre histórias de Bom, várias pessoas? eu acho que as histórias fazem quem nós somos, não é? A nossa história de vida faz quem a gente é. Então, o fato de eu ter dito, por exemplo, que a minha infância foi como foi, também faz uma pessoa que gosta muito de acolher o outro, não é? Que tem um senso de comunidade, de pertencimento, de família muito grande dentro de mim, porque eu vivi aquilo na minha vida, percebe? Ou seja, tudo faz parte de quem nós somos. O outro viveu uma história um pouco mais difícil, onde isso faltou eventualmente, então valoriza muito isso, ou desenvolveu uma outra capacidade. Na verdade, tudo que nós vivemos, aquilo contribui para quem nós nos tornamos ao final, não é?
Quando nós vemos a história de alguém que fez muito sucesso, a gente às vezes foca no resultado daquilo e esquece que o que, na verdade, conectou na história foi todo o caminho. Porque a vida é um pulsar e as histórias são um pulsar. Então, aquela pessoa que hoje está ali, ela já esteve numa outra posição e tentou de novo e fez novamente, não é? Eu acho que começa primeiro com o desconforto com o erro. Nós somos educados a sentir um desconforto absurdo com o erro, como se fosse possível viver uma vida sem errar, não é? Isso começa desde a escola. Você vê ali quem tira nota baixa, ele é sempre apontado, ele é o burro, ele é o que dá errado, ele é isso e aquilo. E vai criando nas pessoas um medo de errar. A gente quer se expor sempre na nossa melhor condição de todas. Só que, na verdade, isso não é real. E intuitivamente nós sabemos que aquilo não é real. Então, quando nós vemos uma pessoa de sucesso e nós admiramos muito aquela pessoa, nós admiramos mais do que tudo a trajetória dela até ser uma pessoa de sucesso. Então, e todos nós vivemos esse caminho de alguma forma dentro das nossas vidas. Acho que é um ponto muito importante, sabe? A gente ter essa percepção. Acho que uma Sim. outra coisa que incomoda muitas pessoas é essa cultura da escassez. Parece que está faltando tudo o tempo todo. Falta tempo, falta coragem, falta conhecimento, falta autoconhecimento, falta aprender mais uma coisa nova, falta... A gente está sempre achando que falta alguma coisa, não é? E essa insegurança que faz a gente achar que só vai ter alguma coisa relevante para contar quando eu não estiver precisando de mais nada. Só que no momento em que a gente não precisa de mais nada, acabou, não é? Não há mais nada que a gente tenha para fazer na vida, porque a gente está sempre a evoluir. Nós já temos tudo o que nós precisamos para dar o passo seguinte, ainda que nós estejamos sempre numa evolução. Então, essa sensação de que no dia que eu tiver tal coisa, aí sim eu vou ter alguma coisa para dizer, é algo também que não faz o menor sentido, porque se nós chegamos até aqui, nós chegamos numa soma muito grande de eventos, de conhecimentos e de aprendizados na nossa vida. E acho que o terceiro ponto que me vem agora aqui é essas pessoas magnéticas com relação às histórias delas, são as pessoas que ocupam o próprio espaço, sabe? Aquela pessoa que parece que no espaço dela dentro da família, com os amigos, na sociedade, no trabalho, ela ocupa o lugar que foi feito para ela. Ela é genuína na maneira como ela vive a vida dela, e isso é magnético, não é? Porque é aquela pessoa que é verdadeiramente quem ela é, que é uma coisa que eu defendo muito. Nós precisamos ser quem nós somos. E quando nós vivemos a vida na tentativa de atender a expectativa de outra pessoa, que não seja você mesmo, na expectativa de viver a vida que deveria ser e não a vida que você está, a gente olha para nossa história e nós não nos reconhecemos nela. Ela fica confusa. E aí que é importante fazer um trabalho de resgatar a sua própria história. Quem é você, não é? Quando você coloca o mundo no mudo e você para pensar o que você realmente quer, dentro da história daquela pessoa, o que aquela história tem que você admira, né? O que está pulsando dentro de você? Porque aí essas pessoas que estão verdadeiramente no papel delas na vida costumam ter histórias que geram conexão, independente de ela estar ali ocupando um cargo de muito sucesso ou ser uma pessoa que entre os amigos faz muito sucesso, sabe? Porque no fim as histórias são sobre isso. Como é que você vive a sua vida? E as pessoas têm curiosidade disso. Sim. Sim, concordo com os três pontos. O primeiro que falaste foi a parte da falha e acho que concordo totalmente com o que tu disseste, que nós somos formatados para fugir da falha, e não só na parte que tu disseste de quando tiramos uma má nota, os alunos são vistos como são repreendidos, mas também o oposto também tem esse impacto, que é nós só felicitamos as crianças quando elas tiram uma boa nota. Sempre que jogamos um jogo com uma criança, deixamos a criança ganhar e felicitamos pela criança ganhar. E tudo isso vai influenciar o termos medo da falha, porque não só somos repreendidos quando falhamos, mas só somos reconhecidos quando ganhamos, quando acertamos ou quando tiramos uma boa nota. E isso aí obviamente vai ter muito impacto na falha. E aí, usando um pressuposto da PNL, não há falha, só há feedbacks. Exato. Sim. E a maneira como a pessoa percebe o amor, não é? Ela passa a achar que para ser amada, ela precisa estar sempre fazendo uma coisa muito positiva, ela tem que estar sempre em alta performance, não é? Em todos os pontos da vida, como se isso fosse possível. E nós passamos a desconsiderar os feedbacks, não é? Dos fracassos. Aquilo que me fez errar no momento da minha vida me ensinou muita coisa, não é? E nós passamos ali a falar de uma história. Se for contar uma história e falar só do sucesso,
ela não gera conexão com ninguém. E por Sim, que sim. que não gera? Porque a vida é exatamente sobre isso. Eu achei que ia ser de uma forma e aí acabou sendo outra. Eu fiz tudo pra dar certo aqui e no fim aquilo deu errado. Eu achei que eu fosse casar com uma idade tal, não casei. Eu achei que eu fosse. A vida é cheia desses pulsares, não é? Daquela coisa que eu achei que seria e daqui a pouco não foi, porque eu errei, porque eu não sabia como fazer, porque Sim, naquela época era o melhor que eu sabia fazer e não foi suficiente para chegar naquele objetivo, mas me abriu um novo caminho. Ou seja, a forma de enxergar o fracasso na vida, se é que a gente pode falar desta forma, não é? É muito importante, tanto quanto a repreensão pelo erro, sim, quanto essa coisa de parecer que só o outro que acerta o tempo todo naquela situação específica, não é? Merece ser considerado de alguma forma. E eu não tô nem aqui a dizer que, pronto, que não existe quem ganhou e quem perdeu, não é? Isso sempre existirá. Eu fui atleta há muitos anos. Mas não é sobre isso. É porque existem muitos espaços na vida, não é? Onde você pode não ser muito bom aqui, você é bom numa outra coisa, ou você tem um olhar diferente para algo, sabe? E aquilo passa, às vezes, desconsiderado. Porque dentro de um contexto mais genérico, a gente está ali a avaliar sim, a nota e a vitória, e apenas isto. sim, Então, sim. gera mesmo uma confusão. Sim, é como estás a dizer, não deixa de existir falhas, não deixa de existir falhas e vitórias. Simplesmente é a forma como nós redefinimos esta falha e não ficamos simplesmente presas e num ciclo de culpabilização porque falhamos e porque podíamos ter dado mais e o que seja, e em vez disto simplesmente conseguir tirar, ok, o que é que podíamos ter feito melhor? Qual é a aprendizagem? Qual é o feedback? Mas uma coisa que eu costumo dizer, além de não há falha, só feedback, é que cada falha significa que estamos mais próximos do nosso objetivo ou de sucesso, ou do que queiramos chamar, ou Exato. do nosso ponto final. Porque cada falha significa, e uma falha traz muito mais aprendizagem do que uma, uma vitória ou um passo na direção certa. Porque uma falha vai nos fazer crescer. Por isso, uma falha traz muito mais informação e muito mais aprendizagem do que propriamente a vitória. Claro que também é importante fazer algum tipo de retirar as aprendizagens nos dois lados, mas à partida a Exato. falha vai trazer muito mais aprendizagem. Aliás, acho que é muito importante a maneira como nós vamos passar a ideia da falha. Primeiro, quando somos crianças ainda, não é? E isso ao longo do Sim, tempo. Porque a falha só vai ensinar alguma coisa se nós conseguimos olhar para ela com essa certo. intenção, não é? Ou seja, eu queria muito uma coisa e eu não consegui aquela coisa. Ok. O que foi que eu fiz de errado, não é? O que foi que aquela pessoa que conseguiu, qual foi o caminho que ela fez? Aquele caminho faz sentido para mim? Ou dá para fazer a mesma coisa ou precisa adaptar para chegar naquele resultado também? Então, a maneira de lidar com a falha nasce Sim, muito disso, de falar assim, ok, você errou, não é? Temos aqui uma coisa que era para ser de uma forma, fizemos de outra. E por que que aquilo aconteceu de outra forma, não é? O que que aquilo significou quando aconteceu de outra forma? Se a gente não consegue olhar para o momento em que a gente errou desta forma, ele vira mais um erro e vai ficar ali a ser repetido e repetido, porque é algo que eu não quero nem olhar, que eu sinto um constrangimento absurdo, não é? Em vez de olhar para aquilo e falar: o que foi que aconteceu? Até porque só se erra quem tá na arena, sabe? Eu acho sim, que é muito comum que alguém que tá do lado de fora, que não tá vivendo que nós estamos ali numa situação expostos, ou tentando, ou competindo, ou se colocando à prova, e aquela pessoa erra, é muito fácil apontar. No entanto, eu nunca vi uma pessoa que também passou por aquele caminho, uma pessoa que também estava no campo de batalha, sabe? Que também estava na arena, que também estava buscando um lugar. Eu nunca vi essa pessoa apontar para que está no começo com um uhum, comentário ruim, com um comentário negativo. Agora, estar ali sentado, apenas a olhar enquanto o outro está na vida, não é? E apontar aquele erro é muito fácil. Então, a pessoa que está ali certo. recebendo aquela crítica, ela precisa saber filtrar o que recebe. Aquilo faz sentido para mim, não é? Eu estou aqui. Eu tentei fazer isso, eu estou me Sim, colocando à sim. prova e o que que esse meu erro pode contribuir com o lugar que eu quero chegar. Se eu não cheguei agora e eu quero mesmo chegar lá, o que é que eu preciso fazer, considerando isso que eu fiz de errado aqui agora, para que aquilo não se repita e eu caminhe em direção ao que é o meu objetivo? Isso é extremamente importante. Sim, muitas vezes, e também com o que estavas a dizer agora, muitas vezes o nosso medo de falha está muito ligado com as expectativas que nós achamos que a outra pessoa tem de nós.
não propriamente com as expectativas reais da outra pessoa, mas aquilo que nós achamos que a outra pessoa quer de nós. Lá está, voltando ao que estávamos a falar inicialmente, que o facto de nós achamos que a outra pessoa só nos vai tratar bem, só nos vai felicitar se nós não falharmos, isso vai fazer com que a nossa expectativa, que aliás, que nós achamos que a expectativa da outra pessoa perante nós seja nós não falharmos. Exato. Isso não pode ser real, não é? Porque é impossível. Sim. É impossível, Sim. em algum momento isso vai acontecer, e muitas vezes, não é? Sim. Não é? E depois o segundo ponto que falaste aqui é a parte da escassez. E nós acharmos sempre, quando atingimos isto, vamos poder contar a nossa história. Quando chegamos ali, aquela pessoa vai conseguir conectar-se connosco. Quando se isto acontecer, e se isto acontecer, todos os nossos problemas os nossos problemas e os problemas no mundo, tudo se resolve. É depositar toda a nossa fé em determinado ponto. E eu acho que este ponto aqui também é algo que é muito importante também, porque é algo que nem sempre é fácil de fazer, porque lá está, volta ao ponto que eu, do começo desta pergunta, que era esta comparação e perceber, ok, a nossa história já é suficiente por ser a nossa história, independentemente de ser diferente da outra pessoa, porque nunca vai ser igual, porque nunca, mesmo se pegarmos em dois gêmeos, nunca vai ser igual, porque ao longo da sua vida eles tiveram experiências diferentes e lá está, aceitar a nossa história como ela é e perceber, ok, o que é que a minha história faz de mim, o que é que quem é que eu sou perante a minha história e conseguir fazer isto, acho que é muito importante, lá está, nem sempre é fácil, mas é algo que nos ajuda a não ter este termo de comparação e perceber, ok, não é pior nem melhor história, é simplesmente a minha história. Exato. Exato. E perceber que ninguém no mundo vai viver a história igual à sua. E também, por isso, a sua forma de enxergar o mundo e de se colocar nele tem a ver com a sua história, não é? Então, tudo que aconteceu ao longo do caminho te trouxe até aqui, né? Então, essa questão, por exemplo, fazemos uma transição de carreira, né? Essa experiência que nós tivemos de quando as coisas dão errado, de quando a gente precisa se reencontrar e se reposicionar, e como é que eu começo, e como é que eu passo a ter relevância nesse espaço, isso pertence à minha história. Mas às vezes uma outra pessoa tá ali vinculada àquela outra, que se formou e que levou tudo até o final, ou que começou do zero e conseguiu uma coisa incrível, ou aquela pessoa que teve uma vida mais difícil, uma vida mais plena. Eu acho que no fim das contas a gente está sempre se comparando, porque a gente não consegue olhar primeiro para nossa, não é? Porque não adianta, você não vai conseguir mudar o que ficou para trás. A gente consegue mudar aquilo que tá para frente, não é? E não é brigando com o seu passado, é preciso fazer as pazes com ele. Entender que isso faz parte de quem você é. Acho que tem muito isso. A gente vive hoje muito. Você falou no começo, não é? Se eu não vivi uma coisa triste, então eu tenho algo de bom para contar. Nossa, que horror! Será mesmo que as histórias são importantes? Você viveu uma coisa muito triste? Ou então, talvez até a própria percepção da dificuldade esteja prejudicada com a ideia de que tem que ser algo assim insuportavelmente difícil para que aquilo faça sentido. Quando a conexão que nós geramos com o outro tem a ver com se abrir em vulnerabilidade, não é? Tem com mostrar, isso é a forma que eu sinto, é assim que eu vejo o mundo, é assim que eu me coloco no mundo. Isso tem valor para mim. O significado que eu dou a este evento da vida é esse, não é? Isso fez quem eu sou. Isso é lindíssimo. Eu acho que você conseguir olhar para sua história, não é? E perceber que ela te entregou muito, que as pessoas que fazem parte da sua história, os momentos que você viveu, o que te aconteceu e principalmente o que você fez daquele evento que te aconteceu, tudo isso repercute muito e tem muita importância. E às vezes nós estamos ali sempre a olhar a vida do outro, não é? A história que o outro tem e não percebe que nós somos cheios desses momentos de pulsar da vida, onde achávamos que seria de uma forma e na verdade foi de outra, até que nós tivéssemos, né? Até que nós chegássemos até aqui. Isso é muito importante. Sim, eu acho que só quando conseguimos, lá está, fazer as pazes, como estás a dizer, com a nossa história, é que nós conseguimos, principalmente nas áreas
tu que seja freelancer, seja na minha área de coach, seja noutra área, o facto de nós fazermos as pazes com a nossa história faz com que nós consigamos perceber, ok, eu não tenho que me comparar com aquela coach, primeiro porque se calhar aquela coach já é coach há, não sei, há 10 anos, depois porque ela passou uma história diferente da minha e eu não tenho que construir exatamente a mesma coisa que aquela pessoa. Eu simplesmente posso tirar as coisas e pegando num ponto que também falaste anteriormente, o que é que eu admiro naquela pessoa, ok, e essa coisa que eu admiro naquela pessoa, como é que eu posso trazer para mim? Na segunda pessoa, o que é que eu admiro nesta segunda pessoa, como é que eu posso trazer para mim? E tudo isto, juntamente com a minha história, todos estes pequenos pontos que eu admiro nas outras pessoas, mais a minha história, vai ajudar a reescrever, a reescrever ou a continuar a escrever a minha história para o futuro. Exatamente isso. Exatamente isso. Primeiro é percebendo quem eu sou, não é? E o que a minha história fez de mim e como é que eu quero caminhar daqui para frente. Não dá pra gente simplesmente Sim. ignorar tudo que me faz quem eu sou, como se nós fôssemos uma folha em branco, não é? E daqui para frente vai ser tudo diferente. Não, daqui para frente vai ser uma nova, né? Nós estamos sempre em condições de mudar e de evoluir para onde quer que nós queiramos. Mas assim, fechar os olhos para o que aconteceu no passado e desconsiderar as coisas boas que aquilo também nos trouxe, não é? Que aqueles eventos lá do passado nos trouxeram, isso não faz o menor sentido, porque nós caminhamos inseguros, não é? Nós caminhamos com pouca percepção de quem somos, pouca percepção de qual é o espaço que eu ocupo na vida das pessoas, não é? O que eu sempre fui lembrado, né? Para o que sempre me chamavam? Já que eu gostava de estar, quem foram as pessoas que influenciaram as minhas decisões? Por quê? Porque isso é parte de quem você é e você vai levar isso pra frente. Isso é muito importante. Sim. Uma das coisas que eu falei no último podcast que eu lancei foi de Value Driven Decisions, ou decisões baseadas em valores. E que acredito que isto aqui também tenha um grande impacto nesta construção de história. Como é que achas que perceber melhor os nossos valores influenciam a nossa história, a maneira como nós vamos escrever a nossa história no futuro e também a maneira como nós vemos a nossa história no passado, digamos, nossa história? Os valores, eles estão ali à frente das nossas decisões, sabe? Mesmo que nós não, mesmo sem perceber isto, mesmo que de maneira inconsciente, nós tomamos decisões com base naquilo que é importante para nós. Esses são nossos valores, né? Nossa bússola, aquilo que pulsa dentro de mim e que é muito importante. Então, curiosamente, antes de fazer o curso de PNL, eu tinha feito um curso sobre valores especificamente, que eu achei muito bom na época. Mas fazia uma avaliação com a parte da nossa consciência, não é? Aquilo que eu, num questionário, aquilo faz sentido para mim e fomos estudar aquilo. Até que lá no curso eu dizia, faz pouco tempo que eu avaliei os meus valores, mas eu não tinha avaliado os meus valores de acordo com a programação neurolinguística, que vai muito profundamente em quem nós somos, não é? E aí eu lembro que na época a Patrícia falou para mim, então vai agora e descobre. E se liberta, não é? Porque quando nós sabemos profundamente quais são os nossos valores, nós conseguimos decidir com mais tranquilidade as coisas na vida. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu fui para o exercício mesmo à procura, sabe? Talvez tenha outra forma de enxergar ali que é importante para mim. E eu descobri quais são os valores que são norte na minha vida. Fiquei surpresa com muitos deles, inclusive. Não porque eu não soubesse que eles eram importantes para mim, mas eu não sabia que ele tinha aquela ordem de importância toda. E eu percebo, portanto, que tomei decisões ao longo do meu caminho, muitas vezes em função disso. Então, assim, qual o efeito dos valores na nossa vida, não é? Um efeito muito profundo, um efeito que faz você agir da maneira que você age, não é? Ou seja, porque isso me toca, porque eu dei um significado a esse comportamento, a esse valor, a essa crença aqui, que acaba sendo um farol para as minhas decisões, ainda que eu não tenha clareza. Agora já está muito claro para mim, depois de viver essa experiência, isso foi incrível. Mas antes eu percebo que eu já estava a decidir de acordo com os meus valores, sem saber que eles tinham tanto impacto assim, né? Sim, isso também faz com que consigas, de certa forma, tomar decisões mais rapidamente, porque já vais ter
já vais conseguir perceber se essas decisões estão ou não alinhadas com os teus Exato, valores, digamos. exato. E fica mais fácil, não é? A quem você é, não adianta. Vai decidir de outra forma porque eu queria que fosse diferente. Ok, então é preciso fazer um caminho para isso, porque neste momento, esses são os valores que estão norteando a sua vida, sabe? E isso é muito importante de descobrir e conhecer. Achas que de alguma forma no passado, quando ainda não tinhas tão claro os teus valores, que essas tomadas de decisões que fizeste baseado nos teus valores foi algo como intuição e tu, ok, eu vou por ali porque não sei muito bem porquê, na verdade eram os valores, mas eu acho que era por ali. Olha, eu percebo que até a minha dificuldade de projetar aquilo que eu falei no começo, não é? Naquele dia em que eu estava com os meus estudos e eu não conseguia imaginar a mim mesma no futuro a realizar aquilo, é porque o lugar onde eu estaria, o contexto de vida em que eu estaria quando aquilo acontecesse, seria o meu valor primeiro. E na época eu não sabia disso, mas era por isso que era tão difícil para mim ver naquele lugar, não é? Porque ele ia colocar a prova e colocar em dificuldade a coisa que era mais importante para mim. Eu lembro também de trabalhos que eu desisti. Eu trabalhava numa empresa e que a forma como as coisas aconteciam lá dentro me deixavam sempre muito, muito estressadas. Eu ficava mesmo muito infeliz. Achava aquilo confuso, achava que aquilo não estava correto, não ia bem. E eu saí, não é? Ou seja, algumas vezes nós decidimos de maneira muito clara, isso fere os meus valores, e outras vezes não consigo me perceber por que eu estou tão incomodada com este caminho, por que eu não consigo avançar. E lá está, por que eu não conseguia? Porque estava ali colocando à prova a coisa mais importante de todas para mim. Então, eu percebo em muitos eventos da minha vida onde isso aconteceu. E agora, depois de ter vivido essa experiência, nós estávamos juntas, não é? No curso, eu consigo olhar para o que aconteceu e ligando os pontos para trás, isso faz Sim, muito sentido. sim, sim. E eu acho que o facto de nós sabermos também os nossos valores, porque obviamente aqui nós estamos principalmente a falar numa questão de freelancer, construir o nosso negócio, mas o facto de nós sabermos os nossos valores também nos vai, se nós tivermos um trabalho em que estamos a trabalhar para outra empresa, vai-nos conseguir dar a melhor noção de, ok, os meus valores estão alinhados com os valores da empresa, e isso vai fazer com que nós consigamos estar, obviamente há mais fatores, não é? Mas vai fazer com que nós estejamos mais motivados e mais felizes a fazer o nosso trabalho, porque vamos conseguir perceber, ok, estamos alinhados os meus valores com os valores da empresa ou não. Neste caso, se estiverem alinhados, vai fazer com que nós consigamos estar muito mais realizados naquilo que estamos a fazer. Realizados e aptos, não é? Ou seja, eu uso as minhas Sim, potencialidades naquilo, porque aquilo faz sentido para mim, porque uma coisa leva a outra que leva a outra, não é? Parece que nós entramos no ciclo adequado. Eu estou num lugar que faz sentido para mim, eu sinto que é por aqui que as coisas acontecem, né? Está alinhado com o que eu acredito. A empresa está alinhada com isso também, e portanto vira um ciclo que é muito mais tranquilo, sem dúvida, sim, para a gente viver na vida. sim. Qual é que achas que foi o livro que mais te inspirou? Eu comecei a ler muito cedo, né? Eu fui apresentada à leitura e eu amo muito. Isso é uma das coisas que meus pais me passaram e eu gosto demais. Então eu já li muitos livros. Eu já indiquei um, que é A Bailarina de Auschwitz, que ele realmente é um livro que eu sempre volto para ele. Mas para falar de outro, eu li recentemente um que se chama Antes que o Café Esfrie. Ele é uma ficção onde você pode, se você pudesse, não é, voltar para uma situação do passado, o que você Sim, faria, não é? Qual o significado que isso teria para você? E eu achei esse livro incrível, que ele é pequenininho, é fácil de ler, mas o que ele me tocou muito é que, às vezes, nós falamos, se eu pudesse voltar no passado e fazer alguma coisa, quando na verdade a gente pode fazer hoje alguma coisa que melhora aquela situação do passado. Talvez você não pode voltar lá e mudar o que foi feito, mas você pode hoje dizer: eu sinto muito que eu fiz aquilo, sabe? Eu não queria ter feito aquilo. Aquilo foi completamente fora e eu fiz aquilo porque eu estava nessa condição. Você pode aprender com aquela situação do passado e fazer diferente no futuro. Então, essa busca sim. pelo passado, que faz tanto sentido para as pessoas, se eu pudesse voltar no tempo, será que voltando no tempo estaria a solução?
Se não consegue fazer hoje alguma coisa que pode mudar algo que foi ruim no passado. Acho isso muito importante. Sim, eu acho também o facto de nós termos passado por essa situação no passado também faz com que agora nós sabemos que não queremos voltar a repetir Exato. essa situação, seja porque não estava alinhado com os nossos valores, seja porque, sei lá, aquilo que se sucedeu depois disso, mas lá está, nós só sabemos que não queremos isso, que nós só sabemos que mudaríamos aquilo no passado porque aconteceu aquilo no passado, porque senão não Exato. sabíamos. É isso, eu acho que a gente precisa fazer as pazes com essa coisa do passado. A gente tem muito apego àquilo, porque eu teria feito diferente. Não teria, Sim, não. Você aprendeu agora e você olha para trás e vê diferente, isso é muito bom. Significa dizer que você evoluiu, que você aprendeu uma nova forma de fazer, que naquela época não era real, isso é muito importante. Olha, a gente estava a falar sim. sobre isso no podcast, me veio um livro que eu não concluí, mas já é um livro super indicável, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que traz muito essa questão do erro, não é? E Eu li esse, de sim, você conseguir se abrir em vulnerabilidade, fazer as pazes com essa questão em si mesmo, porque quem tem medo de errar não é livre. Não adianta. Quem tem medo de errar nunca vai ser livre para ir em busca do que quer, para viver a vida que acredita. Então eu acho que ele é um livro muito bonito, muito delicado sim. e muito bom de ler. Sim, eu li esse livro. Eu li 2 livros dela, já não me lembro qual é que foi o último, qual é que foi o anterior, mas acho que foi há 2 meses que eu li esse aí. Acho que foi o primeiro que eu li da Brené Brown. E é muito bom o livro. Boa. E outro livro também que já agora que me fizeste lembrar é. Estava a tentar confirmar o nome, mas acho que é isso. É Coragem de Dizer que Não. Que, que basicamente não, a coragem de não agradar, não é coragem de dizer que não. Eu juntei dois títulos. Coragem de não agradar, que fala muito de uma filosofia que é a filosofia adleriana, mas basicamente um dos princípios dessa filosofia é que o nosso passado é simplesmente informação. O nosso passado não tem que ditar o nosso futuro. Porque muitas vezes, e voltando também à questão da nossa história, nós achamos, por um lado tens o que eu disse, que é eu não tenho uma história suficientemente marcante para poder contar a minha história. Por outro lado, também há pessoas que têm uma situação que é marcante e pensam como aconteceu isto comigo, hum, eu nunca vou conseguir ter este emprego, nunca vou conseguir ter uma relação, nunca vou conseguir ter isto. Mas a questão é, a nossa história, é preciso honrar a nossa história, mas ela não deixa de ser Passado. o passado e não tem que ditar o futuro. O meu trauma do passado não tem que ditar por onde é que eu vou no futuro. É simplesmente informação. Ok, se calhar vai ser mais difícil porque eu tive essa experiência no passado. Se calhar, mas não quer dizer que não possa ir por lá e não possa tentar. É simplesmente Exato. informação. E acho que esse livro também mudou muito a minha perspectiva em relação a, ok, aconteceu-me isto no passado, quer dizer que isto vai ser no futuro. Porque independentemente de eu achar que tive uma infância mais ou menos normal, tenho na mesma algumas coisas que eu sei que algumas atitudes e alguns pensamentos hoje que eu sei que estão ligados com situações e experiências da minha história. Mas tenho começado a desconstruir um bocado isto para perceber, ok, sim, tenho influência, mas o que é que eu vou fazer em relação a isto? Como é que eu posso mudar a forma como eu reajo, mesmo tendo tido as experiências e se calhar os ensinamentos do passado? Exato. É aquela história, não é? Quem você foi não precisa ser quem você é. Nós somos todos, nós somos o agora. Exato. É o que nós fazemos daqui para frente, porque o nosso passado já não precisa de nós, não é? Ele tá lá, ele passou. Sim, Isso é muito importante, é muito bonito. sim. E uma última pergunta: o que é que achas que foi hum, a experiência ou a coisa que fez da Juliane a Juliane que és hoje? A experiência,
experiência ou alguma coisa, ou pessoa, também pode ser, ou pode ser um livro. O que é que fez da Juliana a Juliana? Eu não consigo pensar em uma coisa que me fez quem eu sou, né? Eu sou o conjunto de muitas coisas. E eu talvez seja o que nós dissemos aqui nessa conversa boa esse tempo todo. Eu sou o que eu vivi, eu sou o que eu ouvi sobre mim, o que eu acreditei do que disseram sobre mim. Eu sou os caminhos que eu passei, os lugares que eu visitei, os livros que eu li, as pessoas que eu amo, que eu amei, as pessoas que me fizeram bem, que me fizeram mal. Eu acho que nós somos o conjunto de tudo mesmo que nós vivemos ao longo da vida e que me trouxeram até aqui. A gente não é um dia, a gente não é uma experiência. Embora eu acredite muito profundamente que a vida possa mesmo mudar de um dia para o outro. Vivemos uma angústia achando que está muito longe o que eu quero, quando na verdade talvez você esteja a um encontro de distância do que você quer, você esteja a um cliente de distância do que você quer, a um curso de distância do que você quer. Eu acho mesmo que as rotas podem mudar na vida de uma hora para outra, mas quem eu sou e o que me fez quem eu sou é um conjunto de muitas coisas que eu agradeço profundamente a Deus, tudo que me aconteceu e que me trouxe até aqui, porque eu acredito mesmo que no fim tudo tende à totalidade, não é? E tudo tende a me fazer quem eu sou na íntegra mesmo. Então, uma experiência não tenho, mas a minha história me fez quem eu sou. Sim. Muito obrigada, Juliana. Eu queria te perguntar se queres partilhar algum projeto que estejas a desenvolver neste momento. Aproveitando que nós estamos falando sobre isso, a minha mentoria, o valor da sua história é basicamente sobre esse caminho, um mapa de você para você mesmo, fazer as pazes com a sua história, se olhar sob outra perspectiva, não é? E descobrir quem eu sou e como viver uma vida mais autêntica com base nisso, não é? Como a minha marca, a marca que eu deixo como pessoa nos outros, não é? Pode ser mais autêntico e mais próximo mesmo de quem eu sou. Então, acho que esse é um projeto que eu tenho muito carinho e que eu acho que gera um impacto muito bonito e muito positivo. Então, fica aqui essa, pronto, essa exposição dele. O valor da sua história é o nome da mentoria. Sim, eu vou deixar o link para, na descrição, tanto do valor da sua história, da tua mentoria, também deixo do teu site e Boa. do teu Instagram. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui comigo. Tenho a certeza que trouxemos muito valor aos nossos ouvintes. E Não, gostei muito muito da nossa obrigada. conversa. Muito obrigada mesmo pela conversa, pela troca, não é? Pela leveza, pelo encontro bom que nós tivemos. Foi muito bom te conhecer. Acho que foi num momento bonito da nossa vida. Eu guardo com muito carinho. E é muito bom que nós estejamos hoje aqui, não é? A falar sobre esse assunto que já esteve tantas vezes Sim. presente nas nossas conversas. Mas não desta forma, não é? Não projetada para fora, para além de nós duas. Então, muito obrigada pelo convite, de verdade. Uhum. Eu adorei. Acabaste de ouvir mais um podcast Super Us. Espero que tenhas gostado. Espero que de alguma forma a minha conversa com a Juliane te tenha inspirado a fazer as pazes com a tua história. Se gostaste, partilha com os teus amigos, com os teus familiares. Podes ainda colocar um gosto, ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.